Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Videocast Falso Plano em parceria com a Bola TV. Hoje temos um menu extremamente recheado, já que o nosso bota-lume João Almeida, mais uma vez, na Romandia, voltou a provar que é o mais forte e a trazer a segunda vitória consecutiva depois daquilo que já tinha acontecido no País Basco. Seguimos então para a Itália, para a antevisão da primeira grande volta do ano, onde prevemos um duelo entre Roglic e Ayuso, mas onde vários outsiders poderão entrar ainda também na contenda. Para fechar a volta feminina, Demi Vollering é a grande favorita, mas já sabemos, o ciclismo é sempre imprevisível, por isso pode sempre dar voltas que nós não estamos à espera. Dar-vos nota para nos seguirem em falsoplano.pt, no Twitter e também no Instagram. Eu sou Henrique Augusto, o estimado moderador deste estimado videocast, e hoje tenho comigo André Dias. Obrigado, boa noite, como estamos? Tudo bem? A representar a sua... Hoje é dia de subidas. Hoje é dia de subida. Não sei se vocês costumam acompanhar o Distrital de Setúbal, mas... Sim, a segunda divisão Distrital de Setúbal, a Vitória de Setúbal subiu finalmente à primeira Distrital, a primeira divisão Distrital. O que faz com que a vitória do João Almeida de hoje seja o segundo facto desportivo mais importante para ti. E a segunda subida mais importante desta semana também. Tion e Vitória de Setúbal. Tion e Vitória de E a Setúbal. seguir o giro, que também é só subidas. Portanto, eu acho que Certo, é um episódio temático de subidas. Ok. Pode ser que a nossa qualidade também seja sempre a subir. É sempre a subir. Quando esquece, é sempre a subir. É sempre a subir. Isso é E óbvio. Rogério Almeida também vem equipado a rigor. Olá, boa noite. Giro de Itália. Tudo giro. Ele tem para as grandes voltas todas, ele está sempre pronto. Tenho que ser pronto, tenho que para as E a três. partir do ano que vem vai começar a colecionar para ter para as provas de uma semana também. Tens do Tour ao Lago Qinghai também, alguma? Ou não? Tenho que arranjar, não, Tens tenho que ir lá. arranjar. Este ano, é vou a lá quarta este grande ano. volta. Vou lá este ano vou lá. Ele só tem as camisolas daquelas que já visitou e ele ainda não teve a oportunidade de ir ver Maresco sprintar por vitórias É uma pena. Ou à volta de um lago, num À sítio volta de muito um lago. longe. Vamos então falar um bocadinho de ciclismo, ou vamos falar do gol do Vitória de Setúbal? Não, vamos falar de Não, ciclismo. vamos falar de ciclismo. João Almeida, como eu já mencionei, já dei spoiler, voltou a vencer na Romandia. Aparentou-se ter sempre a corrida relativamente controlada. Nós já esperávamos, ele era a partida o grande favorito. Havia alguma dúvida em relação à forma de Remco Evenepoel, se poderia um bom Remco Evenepoel confrontar ou não João Almeida neste tipo de terreno, mas manteve sempre a corrida controlada, chegou ao Tion 2000, fez o seu trabalho, e mesmo acabando por perder para Lenny Martinez, o que me desiludiu um bocadinho, mas já vamos falar sobre isso, no contrarrelógio final que se desenrolou hoje, domingo, confirmou a já esperada vitória na classificação geral, que é a sua segunda consecutiva, primeira vez na carreira que o alcança. E se havia alguma dúvida sobre a forma do Remco Evenepoel, à primeira lomba percebeu-se logo qual é que era a forma, não é? Eu acho que o João esteve bem, eu acho que o João esteve sempre a controlar os seus superpoderes. O João, ao longo das semanas, e é sempre uma coisa que ele faz sempre, vai dizendo sempre nas entrevistas, eu ouvi todas as entrevistas dele durante a semana, e todas elas ele diz sempre a mesma coisa, que eu não estou bem, mas é em todas as provas, isto não é de agora. Mas foi neste Tour da Romandia, foi das primeiras vezes em que eu de facto acreditei nele, em que me parecia que ele não estava de facto bem. Aliás, a última vez que ele me tinha parecido que estava assim a medir as palavras desta forma tinha sido na Volta à Espanha, do ano passado, onde de facto depois se veio a comprovar que ele não estava nada bem, porque foi a volta em que abandonou. Mas achei isso, mas na verdade eu acho que ele esteve sempre a controlar muito bem, e a UAE esteve sempre a controlar bem a corrida e a geral. Para além da surpresa, para mim, surpresa agradável que foi Jay Vine durante toda a corrida. Quando se chegou ao Tion 2000, é 2000, não é 3000, é 2000. É 2000. Porque às vezes os milhares eu baralho um bocadinho. Eu acho que aquilo tem a ver com metros de altitude. Se fosse 3000, se calhar o João tinha ganho. Se calhar Eu acho que se ainda fosse mais, se ainda tivesse que subir mais 1000 metros de altitude, eu acho que ele tinha ganho. Ainda dava. Mas achei que ele teve sempre a controlar a corrida, apesar de tudo. Naquela subida final, quando se gera aquele grupo de 5 ciclistas em que tens Jay Vine, Lenny Martinez, João Almeida, Fortunato e ainda falta um... Eu acho que eram os quatro. Quatro, e o Carlitos é que veio de trás. O Carlitos é que veio de trás, é que tentou, exatamente. E quando se gera aquele grupo de 4, até há uma dada altura em que o Almeida descai um pouco no grupo e deixa Vine e Martinez ali, os dois, para tentar descolar o Fortunato, e de facto conseguiu. Porque já era uma altura em que o próprio corpo do João, a linguagem corporal do João já estava a dar a entender, vacilar muito na bicicleta, estava a dar a entender que aquilo não estava propriamente em forma, mas de facto depois conseguiu descolar o Fortunato e conseguiu descolar o Vine e ficaram só os dois. Naquele quilómetro final, na minha opinião, eu acho que o João, se tivesse arrancado mais cedo, eu acho que o João tinha chegado sozinho. Apesar de todas as respostas, e o Lenny Martinez esteve muito bem, respondeu sempre, mas acho que o João
um bocadinho para jogar pelo seguro, porque sabia que depois tem o contrarrelógio na etapa seguinte, que sabe que o contrarrelógio ele tem uma larga vantagem sobre o Lenny Martínez. Deixou um bocadinho para o sprint final e no sprint final aquela curva deu cabo daquilo. Sim, ele aí foi mal batido e aí até dá uma sensação de falta de preparação ou até comunicação do carro, porque claramente tu vês Lenny Martínez, ou seja, para quem não viu as imagens, há uma curva a 90 graus ou mais, 90 graus. É 100, 150 metros do final. Aquilo é mesmo na plaquinha dos 100 metros finais. Pois é isso. Ou seja, quem chegar primeiro àquela curva depois já muito dificilmente é ultrapassado e o Lenny claramente sprintou para chegar àquela curva na frente do João, e o João ainda recupera um bocadinho nos 100 metros finais, mas o espaço já era muito curto. Independentemente disso, o engraçado até naquela subida foi, o João estava a correr para garantir a geral, e quem é que ele tinha que afastar para garantir a geral? O Jay Vine, que é colega de equipa dele, mas que como era o único dos ciclistas que estavam ali nos arredores, ou seja, comparando com Carlitos Rodrigues, com Lenny Martínez, com o Fortunato, que no contrarrelógio podia-se bater com o João, como se provou, acaba hoje perto de 5 segundos para o João, se não estou em erro, era essa a principal preocupação dele, pelo que ele levou Lenny um bocadinho às cavalitas a maior parte da subida. Eu achei que o João, em algum momento, mesmo não estando a 100% como dava a sensação de estar, era o suficiente para chegar isolado nesta subida, ou seja, foi uma ligeira, e quero aqui salientar o ligeira, desilusão, ou seja, isto já é, as nossas expectativas estão altas, ele ganha a geral de mais uma prova, e nós estamos, pelo menos eu estou um bocadinho tipo, eu acho que ele devia ter chegado sozinho nesta montanha. Mas o Lenny também... Estamos mal habituados de como Pogacar e Vingegaard não correm. Também, exatamente. Também acho que é um bocadinho isso. Agora, a partir do momento que se forma aquele grupo que tu falaste há bocadinho, a geral está ganha. Ou está praticamente ganha, quer para ele, quer para Jay Vine, ou seja, para um deles, a geral estaria praticamente sempre conquistada. E eu acho que o João, a partir daí, correu com essa noção. E é também preciso, e já vamos falar um bocadinho mais à frente dele, dizer que o Lenny Martínez também não é um ciclista qualquer, e é um ciclista que é normal estar em crescimento, porque apesar de ele já estar há 2, 3 anos no World Tour, nós já temos uma certa ideia dele, já não é experiente, obviamente, mas às vezes é fácil esquecermos que ele tem 21 anos. E era uma das corridas em que ele tinha de facto de mostrar serviço, porque mesmo para aquela narrativa da grande esperança francesa de ganhar um Tour ou de vir a fazer um grande resultado no Tour, de repente começa a aparecer Paulo Seixas. Ele tem que começar a mostrar serviço e eu acho que desta vez mostrou serviço nesta corrida e muito bem. Sem dúvida. Rogério, queres acrescentar aqui alguma coisa? Não, assim, por alto já disseram tudo. Em termos de Lenny, ele vem em crescimento. É normal, talvez o seu grande resultado. O seu melhor resultado da carreira. Acho que não é a melhor vitória em termos de etapa, porque eu gostei muito da vitória dele no Paris-Nice, mas aqui acho que é o melhor resultado da carreira dele e vem crescendo agora. Ó João, o que é que podemos acrescentar ao João? 3 grandes voltas, 3 grandes gerais conquistadas, 3 gerais do World Tour. Isto só falando do World Tour, tem 3 gerais conquistadas, já leva 9 etapas, tem 3 segundos lugares em outras tantas voltas, tem o 3º lugar no Giro. Isto é mais que uma afirmação, temos ciclista para mais 5 anos no mínimo, para brilharmos todos e pronto. Eu queria exatamente entrar por aí, ou seja, nós tivemos um bom início da época com a Valenciana, não foi ótimo, mas depois, tanto no Algarve como no Paris-Nice, apesar do resultado final não ter sido o melhor, já vimos um João com uma explosividade que era uma novidade para quem o acompanha já há bastantes anos como nós, e agora chega tanto ao País Basco, que supostamente até não era uma prova ideal para as suas características, como agora aqui à Romandia, e ganha com relativa facilidade. No País Basco ainda com mais facilidade, mas aqui também deu sempre a sensação de estar com a corrida controlada. Tu mencionas que é a terceira geral do World Tour que ele ganha, mas é interessante, ganhou agora 2 consecutivas, sendo que não ganhava desde 2021. Exatamente. E na volta à Polónia, que é uma corrida mesmo sendo o World Tour. É o segundo escalão. Exatamente, é um segundo escalão. Por isso eu queria te perguntar aqui, já temos condições para afirmar que aquele crescimento que começámos a ver o ano passado, tanto na volta à Suíça como depois na volta à França, mais este início de ano, que o João está efetivamente a entrar no seu prime e a dar um salto em frente em relação àquilo que é a sua qualidade? Acho que sim, acho que neste momento está naquela fase em que é dos melhores já. Ninguém pode chegar aqui, acho que ninguém. Claro que pode chegar aqui e dizer agora. Não pode. Não a gente pode. vai dar a boca. Mandamos toda a gente. É aquela coisa, tu chegas aqui e dizes o João não vale nada. Ou o João não presta. Já não consegues dizer isso. Ou o João é um super gregário. Não é um super gregário. Não consegues, mas é mentira. mentira. Mas é mentira, é isso. Neste momento já não podes fazer isso porque ele já tem provas dadas. E este ano então já começou o ano passado. A Suíça foi o que foi. Não a ganhou porque pronto, acreditou que o Adam Yates ia lhe dar que não conseguia se defender. O Tour foi... Aquele 4º lugar no Tour é uma prova brutal. Este ano está como está. Sim, eu mantenho que a Vuelta foi só por uma questão de doença, honestamente. Sim, eu também. E esse dia da Vuelta, Vuelta eu acho que foi a minha maior depressão ciclística, sabes?
Foi aquela Sério? volta. Foi o dia em que, ou seja, que ele no dia que perde, ou que vai, depois acaba por Perde, vai desistir, descer, é uma subida de 2 km ou 3 e ele tu fica vês atrás. ele completamente sentado, ele que nunca faz aquilo. Ou seja, ele mesmo quando de descola, tenta, vês na cara dele que ele vai lutar. Naquele dia tu viste claramente, ele abriu para o lado e não dá E mais. acabou. E eu estava tipo, opa, eu achava mesmo que era desta. Porque estas como é que- oportunidades não surgem Como é com que muita recuperaste regularidade. dessa- Não, foi duro. é que agiste? Estás a brincar com isso, mas Não, olha, não, eu estou a eu perguntar. lembro-me de tentar a Estou a dizer lá no perguntar. grupo do falso plano eu normalmente levo isto sempre na brincadeira e claro que é que ganham ele ou outros que eu também gosto, Claro. mas naquele dia foi das primeiras vezes que depois foi tipo, segui a minha vida, como é normal, mas estava 5%. Estavas triste. Estava não é? triste. Pois, eu percebo, Estava eu triste percebo bem, porque eu percebo. achei que aquela era uma das oportunidades. Veremos quando é que surgirá outra. Em princípio não será este ano, mas Sim, em princípio não será este ano, porque por causa do... vai começa ao- claramente a dar a sensação que se não houver Vingegaard e não houver Pogacar, o João está na primeira linha para Olhas poder para bater com os outros. este, olha para este giro que a gente já vai avaliar a seguir. Olhas para este giro e tudo bem, se calhar não é tão duro como devia ser, para ele também. Sim. Mas ele podia ir lá lutar de igual para igual. Certo, como quem ninguém- vai Está lá. na ninguém primeira está- linha dos humanos. É isso, Exatamente. meu. Ninguém É o está a está na dizer- primeira linha dos humanos, sim. É isso. Ninguém está a dizer que ele iria lá e que Já despejava limpar, o claro. Roglic, o Ayuso e quem aparecer. Não é isso. A questão é ele tirando desses dois Sim. e se calhar o Remco em pico de forma, vamos ver, é difícil. Se calhar no Tour vamos tirar dúvidas em relação a isso. Ele com os outros pode-se bater com todos. Sim. E pode vencer a todos. E mais uma vez, houve uma coisa que me deixou contente nesta Romandia, que já um bocadinho à semelhança do que aconteceu no País Basco, que ele correu como favorito, correu com a equipa, esteve constantemente bem colocado, não tivemos aqueles problemas de Sim, João mais acho ou menos que tradicionais. tiveste ali só um bocado. A equipa tentou, não é mau, a equipa tentou proteger um bocado o Vine, porque o João andou a semana toda a dizer que não estava bem, se calhar internamente também dizia o mesmo, e então ok, vamos segurar o Vine, porque não vamos perder tudo, e acabaram por não perder tudo e não ganhar o primeiro e o terceiro lugar na geral. Bom tropa. Não, O João mas é um tem bom que ser tropa assim. nisso. O João faz, Mas o João é faz assim. sempre isso, que é joga sempre aqui, às vezes até joga demasiado a equipa, na minha opinião. Que- e acho os que outros faz ficam-lhe isso, com o tenta lugar, sempre, tenta sempre ser gregário, mesmo quando é líder, é gregário para os outros. Não, mas é. atenção Mas que isso ele é- corre mas como foi- corre o Tion foi para mandar uma mensagem, encostar o foi para Vine. mandar uma Foi mensagem. porque eu tenho que ganhar tempo ao Vine. Mas ele foi o primeiro a trabalhar. Hã? Certo, mas isso é, É a forma trabalhar. dele, isso é a forma dele de correr, não tem Sim. a ver com isso. Agora, quando abre aquele espaço que ele segue só com o Lenny e o Vine vem atrás com o não, Fortunato, aí- ele se tivesse a correr 100% em equipa, punha-se na roda do Lenny e tu fazes o que tu quiseres. Não é? E ele ali correu claramente Sim, para porque o outro distanciar, estava à frente, sim. para distanciar um bocadinho o Vine, para ganhar espaço para o contrarrelógio, até porque ele estava atrás, porque o Vine tinha ganho a etapa, Sim, a etapa tinha anterior, anterior. e já tinha bonificado. Mas eu acho isto tudo legítimo e até me dá a sensação também que voltou a haver conversa com o Lenny, que ele disse que não havia, à semelhança do que já tinha havido com o Mas. Não foi tão direto, porque o Mas tens as imagens do Mas a dizer A pedir. podes mudar a etapa se faz Pode favor. pedir a etapa. Mas eles aqui também conversaram e também vês o João a dizer que não. Pode ter sido Então, isso ou pode ter sido outra coisa Pode qualquer. ter sido outra coisa qualquer. Pode ter sido, não quero estar a Não, dizer não é tão... tão direto. Às vezes não deviam jantar a seguir, às vezes. Quais é que são as ambições para as próximas corridas? A Suíça e a Volta à França. Agora o João vai de férias, ele próprio disse. Boas férias, João. Boas férias, João. Boas férias, aproveita porque vais ganhar a Suíça e o Tour. Bota Tour- ali. Epá, o Não. Tour também, se calhar, vamos ter calma. Mas a Suíça, Mas a Suíça é- Agora é aquela coisa, não devemos de exigir, mas também agora não esperamos menos. Epá, eu exijo. Não exijo Não, no sentido não que eu não lhe faço nada se ele não ganhar. Mas que é isso que eu estou à espera. Agora, claro, É isso que eu estou à espero espera. que ele ganhe a Suíça e o Tour, se os outros por acaso adormecerem os outros dois, era bom. Não, isso para manter os ânimos relativamente calmos, o Tour é um outro... É um outro patamar. É um outro É, patamar, muito porque há Pogacar e há Vingegaard e Mas não sei nada, se- mas- nada, não há de qualquer tipo de evidência de que o domínio que Pogacar e Vingegaard tinham perante os outros mudou. Sim. E a liberdade que o Renko tem perante ele é superior a fazer melhor na E geral, eu acho porque que ele o tem sempre boca. João só poderá lutar pelo pódio, eventualmente no Tour, caso o Pogacar volte a ser muito dominador e isso dê uma liberdade ao João Sim. grande. E eu, como tenho algumas dúvidas em relação a isso acontecer, bem, mas é assim, nós não Mas temos um uma divisão top do giro, 5, quanto mais acho- uma divisão do Tour para... acho que um top 5 é para fazer. realista. Sim, acho que o sim, top 5 é sim, perfeitamente, sim. perfeitamente realista. O resto da corrida, nós focamos obviamente no João, mas houve vários pontos de interesse na Romandia. Sobretudo os primeiros dias, os homens rápidos estiveram bastante bem, Rogério. E eu te pedi para falares aqui um bocadinho de Samuel Watson, dar o props ao Ivo, que merece, O Ivo. e que nos deu a nós, quer dizer, nós partilhámos com ele um coração partido quando achámos que os principais favoritos do prólogo já tinham passado. apareceu- E ainda há o Watson, Eu já ainda estava a havia mais festejar, um ou eu já dois. estava tipo, louco a festejar pela vitória do Ivo. Praticamente, sim. E de repente aparece o Watson. É que aconteceu, a gente vai falando e aparece nomes, a gente olha, só falta este e este, se calhar só falta este e este, falta o Renko e o Kung, falta, e depois aparece Sam Watson e
Não, e é assim, E e limpou. aquilo foi 3 décimos, eu continuo a ter dúvidas sobre a veracidade daquele tempo, tenho a Stop dizer. the count. Claro, eu não tenho E ele- garantia nenhuma e que olha aquilo foi que ele- roubado. E olha que ele ainda para de pedalar para aí 5 metros antes de chegar à meta, o Watson. Mas Mas falando falando- ganho mais umas décimas. Mas pronto, fica aqui mas então sim. dados os parabéns ao Ivo, que está na forma, está numa Está forma... numa forma da vida dele. Está numa Na forma estrada, incrível. na estrada, porque na Exatamente. pista... Porque ele praticamente venceu o prólogo e depois ainda na etapa do Tion, ele leva aí, ele para começar controlou a grande Sim. parte da fuga. Passa montanhas bastante duras, mantém sempre a fuga a uma distância agradável e ainda leva a equipa bem posicionada até à base do Tion. E depois começou o Tion e ele disse, pá, amanhã, né? Também isto... Não, mas teve a oportunidade dele, brilhou na parte que devia ter brilhado, trabalhou quando tinha que trabalhar e acho que a UAE nisso trabalha muito bem. Certos ciclistas, este tipo de ciclistas, que é, agora, principalmente os últimos 2 anos, tem feito muito isso, ao Rui, ao Ivo e aos outros Vais ciclistas. ali ganhar... Vais ali ganhar, vais ali disputar as tuas provas, mas a seguir Depois vais vais trabalhar. trabalhar. É uma Red Bull invertida. Exatamente. Eles gerem a equipa toda para que todos ganhem uma e na Red Bull eles metem todos na mesma equipa para ninguém ganhar. Para ninguém ganhar. É fantástico. Tivemos também o Sam Watson, que eu esperava mais dele no sprint. Por exemplo, eu acho que lhe faltou o sprint, o que ele ganhou no prólogo. Exato. O que eu esperava para ele para a prova, e mesmo a nível de que foi falado antes, é ok, ele pode ir ali sacar um top 5 nos sprints, porque os sprinters são fracos, ou é a segunda linha, ou abaixo da segunda linha. E ele não, ele chega ali, ganha o prólogo e desaparece. Ele também só soube 24 horas antes que ia à prova. Sim. Estava tem esse em lado casa, telefonaram-lhe, olha, vamos, amanhã partes na Romandia, apanha o avião. E ele Vamos embora. foi, chegou e ganhou, pronto, Mas está os feito. sprinters são fracos menos um. Houve um que Não, o melhor deles todos, o melhor da deles Visma, todos. o melhor da Visma apareceu. Só houve um sprint, não é? Só houve um E sprint. foi autoritário, metam autoritário nisto. Matthew Brennan, Fogo. aquilo ganhou de uma forma máquina. brutal, o miúdo tem uma aceleração brutal. É o melhor sprinter da Visma, não é? Também Na atualidade. 18 aninhos. Isto eles agora, 18 ou 19? 19 aninhos. Mas acho eles que- agora, isto é... Não muito Tem uma precoces. versatilidade enorme, para ver. Mas reparem que quando ele arranca, estamos estamos agora a ver as imagens, a diferença que ele mete em todos os outros. Epá, Isto nem chegou bem a ser um sprint. Estava Eu no tenho outro para mim nível, nestas não é? imagens, tenho para mim estas imagens que o Ivo ainda podia ter ido lá, mas há um ciclista da Arkea que Se cruza atrasa, na frente. que se cruza na frente dele e o Ivo vai pelo centro. Aqui não dá para ver, já estamos só a ver o Brennan a Sim. festejar, mas a festejar com 3 bicicletas dava-se os outros. Mas a verdade é que lá está, o Ivo está ali atrás e de repente há uma... Quem está só a ouvir no podcast é fantástico. O Ivo está ali atrás e um ciclista da Arkea que trava, desacelera e o Ivo fica ali perdido Eu acho e que o depois Ivo faz tentou 14º fazer por alguma aí. coisa do género daquilo que o Yuri fez para vencer o Troféu Palma. Sim, que é tenta- Atacar na última curva e ganhar um bocadinho de distância. Não conseguiu passar e eu acho que ali... Ou seja, os sprints é um esforço tão explosivo que quando gastas uma bala e a bala não Tão é... curta, já esquece. Já não Já estás tens, muito perto, já já não estás tens muito perto, hipótese. Mas ainda tivemos um ciclista da Ineos a fazer terceiros, não estou a erro, Schmidt. Sim, Foi, exatamente. sim. Norte-americano. Norte-americano, sim. Mais Também um jovem a Também é aparecer. mais um Aliás, jovem. neste dia, se eu não estou em erro, do top 5, 4 tinham 21 ou 21 ou menos anos. Sim. Foi uma coisa surreal. E Matthew Brennan é um nome para toda a gente aí em casa a apontar, porque este rapazinho tem vindo a Futuro entrar próximo. cá A com... forma como ele acelera, não há mais ninguém que consiga acelerar. E atenção que isto não era um sprint puro, não é? Ou seja, Não, tinha ainda ali tens uma subida e ele arranca com uma facilidade. E ele na vitória do Vaina, ele estava lá no grupo. Pois estava. Ele Aliás, estava no fim do grupo. a comparação que tem vindo mais à baila no Twitter é com o Peter Sagan, com o jovem Peter Sagan, que é esta explosividade muito forte também, que ele já mostrou na capacidade de clássicas. Consegue sprintar, mas consegue subir. Subir, não é também. montanhas, Sim, claro. obviamente. É uns pequenos topos. E fica o destaque para aquele que o Rogério disse, e passo a citar, o melhor sprinter da Visma. Desculpa, um bocadinho polémico em relação ao Lavcoy, mas o Lavcoy também vai ter a sua oportunidade de responder. Claro. Em relação aos restantes nomes da GC Dias. Sim, assim muito rápido, porque senão não falamos do feminino e eu quero falar do feminino. Então, nomes positivos. Lenny Martinez, segundo lugar. A mim não me surpreendeu, pessoalmente. Eu já estava à espera que o Lenny fizesse pelo menos pódio. Portanto, Eu sei que apostei nele para o pódio a semana passada, tinha já não sei se em segundo ou em terceiro. Eu tinha a previsão de que ele ia fazer segundo ou terceiro. Mais até para o segundo do que para o terceiro, portanto não me espanta. Lourenço Fortunato, acho que foi uma grande surpresa. É o bónus Astana, não é? Todos os ciclistas da Astana este ano têm sempre um Aparece sempre bónus. E com ele também outro ciclista que fez aquela gracinha de escapar ao pelotão na segunda etapa e que eu também acho que foi muito interessante, que foi Juan Pedro López, que faz um 7º lugar na GC, que é um ciclista que até às vezes uma pessoa já fala meio tipo em meme, que já parece Mas que não ele vai faz fazer por nada. isso. E ele faz por isso, é verdade, ele faz muito por isso. Mas a verdade é que volta a fechar um top 10 e é a última vez que ele fecha um top 10 desde o ano passado no Tour dos Alpes, em que de facto ganhou nessa altura. E portanto, um ano depois, volta a fechar um top 10.
é bom. E o destaque aos putos, na verdade, Júnior Lecerf e ao Rondel, 8º e 9º da GC, e que acho que são, de facto, podem ser aqui grandes cartadas para o futuro, especialmente o Rondel. O Lecerf tem estado bem já e teve o Renko a trabalhar para ele, e acho que ele pode muito bem agradecer ao Renko por todo o trator que lhe deu ali no Tion. Nos negativos, precisamente, começamos por aí. Renko Evenepoel, ok, está em baixo de forma, a forma não é a forma correta, mas ainda assim um 5º lugar na GC e o encostar para o lado que ele fez no Tion, da minha parte não estava à espera. Acho que para um ciclista do nível do Renko, que nós estamos habituados a pô-lo no nível muito acima dos humanos, já ali, tipo, é um semi-humano, não é? Já tens os que não são humanos e os quando humanos. está mal, ali mesmo no assim é meio. melhor que os outros, não é? Exatamente, ele está ali naquele meio, naquela meia ganga de humanidade, e achei pouco. Depois, David Gaudu, 30º lugar da geral, que continua a dar bons indicadores para o giro. Vai, Gaudu. Mas eu vou dizer que no giro ele é... No giro, é o teu hot take do giro, tens a certeza? Tu vais ver isso? Vê lá. Eu tenho um hot take do giro também parecido. E Vlasov, 24º, não sei se deram conta, a Red Bull esteve nesta corrida, não sei se vocês deram conta. Não, quem viu deu conta, que filmavam ele a ir para trás. Filmavam-no sempre a vir para trás, mas depois saca um 5º lugar no contrarrelógio, que é uma coisa Contra-relógio Vlasov. que teve o 5º lugar de Vlasov e teve o 3º de Bettiol. Eu estava à espera Que é um rapaz que acabou a temporada onde é suposto ele ser bom, sem tu nunca o veres. Depois, ele já fez 5º na etapa que ganhou o Vine. E hoje aparece aqui, no contra-relógio de 20 km, a bater Kuhn, a bater Vine, a bater Vlasov. Aparece assim meio do nada, mas eu também é essa a magia eu não queria falar de Alberto Bettiol. para deixar para o clube de fãs do Bettiol, o presidente. Que é constituído por várias pessoas, tipo, sei lá, eu. Tipo tu. Tipo, sobretudo eu. E a família. Mas eu tenho muitos amigos imaginários, por isso não é um problema. Destacar só em relação aos ciclistas que tu falaste, Lourenço Fortunato vence uma etapa, primeira vitória World Tour para a Astana, apesar de andarem a ganhar por todo o lado. Parecendo que não. Foi a primeira World Tour, e Remco acaba por ganhar o contrarrelógio hoje no último dia, mas isso também é quase a obrigação dele. Para mim é pão com manteiga, o Renko ganhar um contra-relógio. Exatamente. Vou só falar de um ciclista, Nordhagen. Da Visma. Andou muito. O miúdo da Visma tem 20 aninhos, cuidado com este miúdo. O miúdo andou muito ontem. Ontem não. No Tion andou muito bem na montanha. A Visma claramente a tentar rejuvenescer as suas tropas. Eu tinha também o Vanit Velt, mas estava com o pé partido. Mas é meio pela negativa, não é? Se estás com o pé partido, não corres. É isso, na minha terra disse que não estavas capaz, não vinhas. Não é? É um bocado isto, pá. O homem está com o pé Mas a partido, equipa vai estava correr. lá. Em Tion a equipa puxou por ele. Mas o que é que será que aconteceu? Será que ele disse à equipa, estou ótimo, puxem? Não sei. Toda a gente se sentiu É enganado. que às vezes parece que não, mas para pedalar tu precisas de 2 pés. Não só de um. O Deli Então já é ganhou só com um complicado. pé. O Deli já, pois, Quando mas o Deli ainda era mas é o ciclista, Deli, lembras-te é o Deli, desses caramba. tempos? Quando o Deli ainda era ciclista. Bons tempos. Dar só nota de outros resultados, temos outras prioridades, por isso não vamos falar muito sobre isso, mas na Eschborn de Frankfurt, bling bling, Michael Matthews voltou às vitórias o World Tour, seguido de Magnus Cort Nielsen, o segundo melhor bigode do pelotão internacional. E na Turquia, a Astana continua a arrebentar com tudo, 4 vitórias em etapa, ainda fez 1-2 na geral com Wout Poels e Aaron Martin Lopes. Vamos então à primeira grande volta do ano. Nós andamos aqui o ano todo a enganhar, já tivemos as grandes clássicos e agora temos a primeira grande corrida por etapas. Vamos começar por aquele que é provavelmente apontado como o principal favorito, um ciclista que costuma ter alguns anticorpos em Portugal, digamos desta maneira, não sei bem porquê, isto é pessoal com mau feitio neste cantinho à beira-mar plantado também. Juan Ayuso. Não íamos falar do Adam Yates? Principal favorito? O Adam Yates é quem vai ganhar, o que é diferente de ser o principal favorito. Eu acho que o principal favorito não é nenhum desses dois, mas já lá vamos. Já lá vamos. Eu fui pelas casas de aposta. O Juan Ayuso, assim, eu estou como ele próprio já disse que tem pouca montanha ao giro. A montanha está concentrada no fim, ele já se queixou disso recentemente numa entrevista. Tudo bem, tem os 2 contrarrelógios pelo meio, mas ele queria mais montanha, porque ele próprio acho que na entrevista deu a entender que vai andar a pedalar até à última semana, para a última semana, se atacar a série a corrida. Como se costuma dizer, tentar não perder a corrida até chegar às decisões. É isso, não cair, não perder tempo em alguns cortes, mas de resto... Vê se o Roglic cai, que ele também é bom nisso. Pronto. É esse o problema. Por isso é que ele queria mais subidas e descidas. Aumentava a probabilidade. Exatamente. Não, mas é assim, é dado como uma das futuras estrelas do ciclismo internacional, tem feitio para isso, tem caráter para isso, tem a estrela à volta dele, também tem muita gente a pô-lo à frente de toda a gente, não é? Por trás, e acho que
Acho que não vai ganhar. Eu diria, deixa-me só, Ele vai ao top antes de 3. dizer o teu take, eu diria só uma coisa que é a primeira grande oportunidade de Juan Ayuso, numa grande volta. Não, em que entra como favorito ou como um dos favoritos. Ok. Ou Como seja, ele já teve a ele volta já em que teve a fez volta pódio, que sim. mas não entrou, foi na altura até Aí uma não entrou, surpresa. depois E entrou como favorito e não o fez. Sim, mas no ano a seguir ele entra como favorito, mas há Vingegaard, há Roglic, há Remco, não era a primeira linha de favorito. Sim, ok, pronto, já estou a perceber. Ok, entrar com o objetivo de ganhar e ser um dos 3 cabeças de cartaz para ganhar. Sim, é a primeira que ele vai entrar assim e vamos ver como é que ele responde. Se não responde como no segundo ano que vai à volta e corre mal, tudo bem que tinhas o Roglic, tinhas o E fez Vingegaard, quarto, também não foi nenhuma tragédia. mas andou ali Sim, mas a esteve patinar longe, muito. esteve muito longe. Muita gente desistiu para ele chegar àquele lugar. Isso é verdade. Mas acho que sim, acho que não vai ganhar. Acho que o Roglic traz uma grande equipa para ganhar e é uma raposa velha. Tem uma volta à medida dele, que é não vais andar-te a cansar muito durante 2 semanas para na última semana estares a top, que é o que ele gosta, de estar na última semana a top. É pena, para ele é pena não ter um contrarrelógio na última semana, que ele também gosta. É isso, eu acho que esse é um grande fator aqui. Os 2 contrarrelógios, um na segunda etapa e outro na 10ª, aí já tira um bocado o favoritismo ao Roglic, mas tem uma grande equipa à volta dele. Queria-te só perguntar, antes de passarmos definitivamente a Primoz Roglic, em que dia, isto podemos abrir apostas praticamente, em que dia é que a UAE vai começar a arder por todo lado? A arder no Serrato. É no Sterrat? É no Isso é Sterrat. que é para aí 6? Dia 6, dia 7? Eu pensava que tu ias dizer que era logo na Albânia. 9. Era na apresentação das equipas. 9, na etapa 9. É porque é só para dizer, Ayuso não vai perder tempo de propósito para ajudar Acho que ninguém. eles já estão. Adam Yates não vai perder tempo de propósito para ajudar ninguém. Não. Del Toro, tenho as minhas dúvidas que vai perder tempo de propósito para ajudar alguém. Jay Vine, depois do que se viu esta semana, Vai estar com confiança. não sei. Mas Eu olha acho que aquilo vai ser duro. Eu acho que vai ser... Mas acho que não vai ser assim tanto. Achas Acho que que não? o Adam é o único que pode ali martelar o Ayuso. Pode dar mais... Os outros achavam mesmo fincados que, ok, tens que ir e vais trabalhar. Essa é a questão. Eu acho que vais ter meia equipa a correr para o Ayuso e meia equipa a correr para o Yates. Mas Isso... Mas isso ainda é isso é um melhor. grande erro, meu. É. Nós Isso é- queremos Mas- queremos é molho. Quanto mais molho, sim, melhor. sim. Se eu vi, se eu, É um dos- se- é um dos meus grandes se eu desafios reviver, se eu reviver um contador versus Lance Armstrong na mítica Astana, em que tem 2 Estão os equipas, dois ali. literalmente tens 2 equipas dentro de uma sei equipa, até que ponto. dentro do pelotão. Isso era bonito, eu gostava de ver isso. Sim, mas Era eu tudo a arder. digo uma coisa, se eles fizerem isso, perdem, em princípio. Se eles acho que podem perder todos juntos, quanto mais separados. Depois ainda tem a Maika, McNulty, Baroncina e a Arrieta. É uma grande equipa. É uma grande efetivamente. equipa. Como sempre, a UAE apresenta sempre grandes Mas equipas. a Red Agora Bull- já a só Red tem Bull grandes não equipas. Está assim a Red Bull não está muito atrás. Eu acho Não que a sei Red se Eu está acho que a alguma Red coisa Bull está atrás. melhor. A Red Bull tem Dani Martínez, Tem Dani Martínez, tem pode do ano Hindley, passado, tem Hindley, tem Pelizari, tem Pelizari. tem uma equipa muito Só em forte. grandes voltas no Não, bolso já tem E muito tem mais. 2 ou 3 Tem um comboio de ciclistas. montanha muito melhor. E tem 2 ou 3 ciclistas que, para além da capacidade que já demonstraram, eu não tenho qualquer dúvida sobre a posição deles dentro da equipa. Ou seja, nós quando vemos um Nico Denz, um Jan Tratnik, um Giovanni Eles sabem Aliotti, exatamente mesmo o Pelizari nesta fase ainda não irá Vai com começar, ambições. claro. Eu acho que o próprio Dani Martínez, vindo da época como vem, também acredito que não venha cheio de até o expectativas. O Hindley, eu acho que eles vão querer manter o Hindley por perto, até porque, como já falámos, o Roglic último passa metade homem. da vida no chão, não é? É o último Por homem. isso convém ter um meio, Mas até uma, o Martínez uma hipótese B. Eu acho que o Martínez, mais do que cair, muitas vezes parece é que as pernas Já não aguento. não estão lá e depois há dias em que estão de forma incrível. Mas passando então a Roglic, o que é que esperamos Sim, dias? eu sobre o Roglic, eu acho que é aquela coisa que nós dizemos todos os anos e nunca acontece, que é este. Talvez seja este o último grande ano do Roglic, a última grande época do Roglic, depois nunca é, porque o homem faz sempre uma época acima. Mas eu acho que este ano é capaz mesmo de ser a última. Como é em que é aquela temos frase Roglic do anunciaram a minha morte, o anúncio da minha morte? até extremamente exagerado, uma coisa assim. Exatamente. E é um bocadinho isso que acontece com o Roglic sempre, todos os anos. E este ano eu acho que ele vem mesmo para mostrar o contrário e acho que vem com uma equipa muito reforçada para isso. O comboio de montanha, como estamos a falar aqui, o comboio de montanha da Red Bull é fortíssimo este ano. Eu acho que é muito mais forte e muito mais preparado do que alguma vez, se calhar, Roglic esteve nos últimos anos. Não tem Vlasov, isso ajuda. Parecendo não, às vezes ajuda. Vlasov muito bom, mas às vezes ajuda. E tem gente que quer mostrar serviço. Dani Martínez quer mostrar serviço, Pelizari quer mostrar serviço, Jay Hindley quer muito mostrar serviço. E se o Roglic precisa de 2 coisas. Primeira, de se manter em cima da bicicleta, parecendo que não com ele já é um desafio às vezes, mas precisa de se manter em cima da bicicleta. E depois, eu acho que realmente era o que estávamos a falar e que o Rogério estava a dizer há bocadinho,
A forma como as etapas estão distribuídas não favorece exatamente o Roglic. Os dois contrarrelógios muito ao início, apesar dele ter um claro favoritismo no contrarrelógio contra o Ayuso, por exemplo. Eu não acho, eu por acaso acho que é talvez ela por ela. Sim. Eu acho Mas que o Ayuso tem estado muito forte mas nível no fim de uma grande volta, o Roglic era mais forte que o Ayuso, com a certeza. Sendo que o pior momento da carreira do Roglic foi num contrarrelógio num fim de uma grande volta. O pior momento foi o super momento do outro, aí é que está. Mas ele também ganha Ele fica em quarto ou em quinto Sim. desse contrarrelógio em que tens os outros todos a mais de um minuto do primeiro. Ele ganha um giro. O giro O Geraint do Thomas, assim, no E contrarrelógio. já no ganhou, final, e em já que saca- ganhou no fim de voltas também. Podemos pôr uns Um asteriscos dia vamos aqui. falar desse Há uns contrarrelógio. asteriscos aqui, eu sei, há uns asteriscos aqui, não temos tempo para isso, mas há de facto essa questão e eu acho que ele favorecia ter um contrarrelógio mais perto do final. Porque o que eu acho que vai acontecer é, se Roglic chega ao fim daquela 10ª etapa a liderar o giro com aqueles contrarrelógios, ou pelo menos a ganhar e à frente de qualquer um dos UAE, a UAE vai começar a partir a equipa para tentar atacá-lo e vai começar a lança Yates, lança Ayuso, lança Del Toro e vai começar a lançar toda a gente em ataques para tentar partir a Red Bull o mais possível. Eu não sei até que ponto, mesmo com este comboio de montanha, se a Red Bull tem capacidade para responder a tantos ataques consecutivos de tanta boa gente que a UAE tem. E há muita montanha pela frente a seguir. Sim. E, portanto, eu acho que é capaz de ser um bocadinho por aí que a UAE pode ganhar esta... Eu não acho que ganha, eu acho que o Roglic, e já digo já aqui, eu acho que é Roglic que ganha, porque acho que vai conseguir responder sempre ao favorito que é a Ayuso, mas, ainda assim, acho que tem que ser uma tática de erosão. Vão ter a desgastar, aquela guerra de atrito, sempre a desgastar completamente a Red Bull. E não esquecer que depois ainda há outras equipas que vão tentar também as suas gracinhas. Não sei se Mikel Landa não tenta alguma coisa. Na segunda linha, não sei se queremos passar já à segunda linha. Não, podemos passar. Eu queria só mencionar, queria só dizer uma coisa, que era o tipo de terreno que há, que é a montanha a sério, está muito concentrada meramente na última semana, mas não quer dizer que não haja dificuldades até lá. Sim. E isso também ajuda a equipas que têm várias opções, manterem todos os homens nos primeiros lugares da geral, ou seja, pelo menos a uma distância perigosa, e tentarem atacar de longe. Pode ser uma corrida muito animada, embora as corridas que têm Roglic como líder, normalmente Roglic não tem uma forma de correr particularmente entusiasmante e isso pode estagnar um bocadinho a corrida. Mas eu, dada a força da UAE e dada o número de segundas linhas que existem com grande nível, eu acho que a corrida poderá ser muito aberta até a última semana e isso pode nos trazer interesse. Nem sei se aquela etapa do Sterrato não vai ter ali algumas gracinhas e fazer ali algumas diferenças de tempo. Não é sei plana, se não é? muitas. É uma etapa de sobe e desce. Pois é isso. E pequenos grupos que se vão formando. Não Aqueles sei. pequenos grupos, aqueles pequenos cortes que alguém cai e depois fica um grupo cortado, fica 2 na frente ou 3 líderes e vem tudo atrás a puxar e aqueles... Exatamente. Como já vimos acontecer e acho que pode acontecer no Sterrato muito isso. E como eu estavas a referir, há muita montanha... Ainda, a montanha está concentrada no fim, há montanha pelo meio. O que é que acontece? Às vezes há etapas aqui que vão acabar, não acabam em alto, mas tem uma montanha antes, ou estás a subir durante não sei quanto tempo, e aí podem surgir ataques. É mais perigoso a nível, torna a corrida mais imprevisível. Uma das etapas do Giro de 2022 que o João abandona, uma das melhores etapas, parecia uma clássica, que a Bora dinamitou a prova toda, do início ao fim, e tinha 2000 de acumulado e não tinha nenhuma montanha de primeira categoria sequer. Deixa-me dizer, uma das melhores etapas dos últimos anos, não foi desse Sem giro. dúvida. Essa etapa, a 120, 130 km, estava tudo partido. Já não sabias a quantos é que estavam... Não, e o pessoal que não ficou principais. naquele corte chegou a 10 minutos. Sim. Aquilo quando para trás partiu mesmo a sério. E foi uma por grande isso, etapa. São os ciclistas que fazem a prova. Da qual- Eles não precisam da montanha para partir aquilo tudo. Pois não, é verdade. Agora, vamos ver o que é que eles Uma etapa em que o João Almeida foi dropado pelo pós-Oviva a descer. Enfim. Outros tempos, amarguras, isto são amarguras que me ficaram cá e então eu quando vêm estas memórias eu tenho que exteriorizar. Fizeste bem, obrigado. Segundas linhas, André. A luta, antes de introduzir as segundas linhas, queria perguntar, achas que a luta é restrita a estes dois ou achas que estas segundas linhas que vais falar em seguida têm reais hipóteses de poder lutar pela Magda Rosa? Não, acho que é entre estes dois. Acho que é entre estes dois. Talvez haja aqui alguns ciclistas que se podem intrometer. Godou pode se intrometer ali entre o carro vassoura e a caravana do fora de limite. Ali na luta pelo top 100. Ali na luta pelo top 100, talvez. Não, ou na camisola da montanha. Eu não sei até que ponto Godou não encosta para o lado e espera pela última semana e vai fazer só a vida dele a camisola da montanha. Mas tenho sérias dúvidas com esta forma. Acho que na segunda linha temos Mikel Landa, o holandismo vive forte. Eu continuo a acreditar no holandismo. Sempre.
como sempre landismo. Acho que Adam Yates pode estar lá num caso de um dia mau de Ayuso. O Adam Yates vai ser sempre ali a segunda opção. E depois eu vou um bocadinho mais fora da caixa sempre. Acho que Giulio Ciccone pode finalmente mostrar aqui serviço como líder da Lidl. Os contrarrelógios, lá está, como são 2 contrarrelógios na primeira semana, o que é bom para uns pode ser bom para outros também. E fazer, na última semana, começar a fazer aqueles ataques e estar sempre naqueles grupos. Egan Bernal, não sei o que é que vocês acham. Eu, da minha parte, eu acho que ele pode fazer aqui, pelo menos um resultado interessante. Eu acho que ele vai tentar competir. Eu acho que ele vai tentar competir. E é assim, e ele tem um talento e uma capacidade, sobretudo olhando para esta prova em que não há nenhum dos intocáveis. Sim. Ou seja, se a corrida for louca, eu acho que Bernal tem um senso de corrida É o agente do caos. muito bom. Está lá. E pode surpreender. Eu tenho dúvidas dele conseguir fazer as 3 semanas sem ter um dia mau. Mas É um a verdade... É um sprint. Não, mas pode ser bom para ele a tal situação de ter o grosso Tem da tempo para montanha, construir exatamente, a forma. Sim, acho que pode ser muito bom para ele também. Sim. E Tiberi. Acho que Tiberi também tem estado a dar bons indicadores. Não é terrível nos contrarrelógios. É bom. É bom até. Não é ao nível dos outros, mas é bom. E acho que na montanha, se conseguir defender bem na montanha, acho que pode fazer aqui alguma coisa. Eu acho que Tiberi é ali para top 5 é um nome bastante interessante. Vai ganhar a Juventude. Queres acrescentar mais alguém? Ganha a Juventude. Ganha a Juventude? Ao Ayuso? Então eu Ayuso. Depois já vamos falar. O hot take, temos o hot take. Estou a brincar. Não ganha a Juventude, fica em segundo. Mais algum nome? Queria fazer um reparo para o Pratas, o Arasman. Ele deixa sempre aquele... Claro. O Arasman deixa sempre aquele coisinho antes da grande volta, depois ele vai ser flop e tal, mas pronto. Agora vamos falar do Arasman, como bom ciclista que ele acha que é. E pronto, e também o Carapaz. O Carapaz, acho que ele vai tentar aquela gracinha, foi o que falámos em off, que ele vai tentar... Ele fala que está aqui para lutar, não sei se vai conseguir ou não. O Simon Yates. Simon Yates, sim. Falámos do completamente Adam, falámos under the radar. Under the radar, completamente. Do melhor Yates. E outros dois. O Derek G, que está a andar muito bem. E este eu tenho que incluir só porque ele vai. Porque eu também não é o nome que é que eu tenho um nome que vou pôr no pódio e vocês não disseram. É o Pidcock. Eu tenho Pidcock no pódio e vocês não tinham falado nele. Com esta start list e não sei o quê, ele faz top 10, faz top... Se quiser fazer top 10, faz top 10. Se ele quiser fazer top 5, vai lutar por ele, vai ficar às portas. Eu acho que vai dar às portas. Agora, eu acho que ele pode ter outros objetivos. Eu não sei se não sei Pidcock como é não é que- gajo para Por isso é que eu ir lutar disse- para as etapas e ir para a montanha. Sim, por Só isso é que eu de disse, repente vai para a caso montanha. o objetivo dele seja seja esse. fazer o top 10. Passemos então aos nossos pódios. Podemos começar contigo, Dias. Roglic, Ayuso e Landa. Ok, by the book. By the Tu queres o que costumas ser o arrojado. Não, o meu hot take é o Rogério. Ok. Rogério. Roglic, Ayuso e já me tramaste. Não queres ir igual, não é? Não queria ir igual, meu. São 3 semanas para andar aqui na batalha. Adam Yates. Então, eu vou Adam Yates em primeiro. Eu já não preciso de hot take a seguir este pódio, só para informar. Ele já está há Ok, 4 já meses. está Não, mas eu disse Está há isto... 4 meses com isto entalado. Eu disse isto na antevisão da época. Desde o início do ano passado, desde o ano passado que eu ando a dizer isto. Em segundo, Carapaz. E em terceiro, Thomas Pidcock. Ok, então os outros caem todos. O Roglic cai algures. E o Ayuso há um dia que Chateia-se. tem 2 furos também. Tem 2 furos. É, 2 furos. 2. 2, Nas um em pernas. cada perna. Tá bom. Agora é uma rúbrica falso plano. Temos que fazer esta piada em todos os podcasts. De forma muito rápida, Dias, os homens rápidos candidatos à Ciclamino. Olha, no Ciclamino, nós não temos assim grandes sprinters, a nata dos sprinters não está aqui, está-se a guardar toda para o Tour, mas temos Olaf Kois, na Visma, temos Groves, temos Sam Bennett, que eu não acredito nele, mas o Rogério acredita, portanto eu tenho que mantê-lo nesta lista. Wout van Aert, que pode fazer alguma graça, especialmente nas etapas que tenham assim sprints depois de alguma montanha e o Kois já não chega. Inclusive é a primeira Passar uma etapa. lomba, inclusive é logo na primeira. Milan Ferretin, eu acho que pode ser uma boa surpresa aqui. E até Corbin Strong, que pode fazer também aqui qualquer coisa, apesar de eu também não acreditar muito nele. Eu queria acrescentar Magnier, tenho alguma curiosidade Magnier, em ver, sim, ver a primeira grande volta dele. Eu acho que ele pode não ter velocidade de ponta para os outros ainda. Eu não estou a dizer no sentido de que ele vai ser dominador ou vai ganhar. Sim, Estou a dizer claro. que Mas vai estar lá. tenho interesse em ver como é que ele se vai bater, até porque por norma os sprinters da Quick Step nas grandes voltas andam sempre pelos primeiros lugares. Rogério, achas um nome para a Ciclamino? Como é que é? Groves. Groves? Acho que sim. Dias? Eu acho que é Kois. Dias? Olaf Kois.
Olaf Koy. Eu vou Mats Pedersen. Nós hoje estamos incríveis. Depois eu era grosso Tudo ao diferente. Pedersen, por isso. Tudo diferente. Eu não falei do Pedersen, exatamente. Pedersen. Em relação aos 2 contrarrelógios e às fugas, ou outros nomes que queiras trazer para cima Contrarrelógios. 2 contrarrelógios, um ganha o Tarling, o outro ganha o Affini. Vocês não concordam? pensava que ias dizer, eu acho que um ganha o Joshua, o outro ganha Tu o ganha o Tarling. Tarling, eu acho, mas também. Um é para o Tarling e o outro é para o Affini. E em relação às fugas, perguntaste certo? Sim, outros Falaste nomes que de- queiras trazer que não se enquadrem em nenhum relação às fugas. das categorias. Sem dúvida alguma, o Matias e o David Baix. Em 21 dias eles estão lá 15, de certeza. Sim. Isso é mais Isto é o contrário do hot take. É. Não sei como é que se chama, mas é o Cold contrário do hot take. take. É o cold take, exato. E depois temos o Fortunato, acho que vai para a montanha, o Vergalit vai andar muito nas fugas, o Marco Frigo também de certeza que vai andar muito nas fugas, o Steinhauser, o Vendrame e o que saiu agora também da Romandia, da Decathlon, o Mitter. Ah, Esse miúdo Ok. também acho que vai andar muito nas Decathlon fugas. vai estar nas fugas sempre todas. Eu acho Isso que é quase Decathlon garantido. É quase garantido. E vão entreter. Aliás, eu estou com fé que este giro vai ser bastante entretido, porque há várias narrativas a acontecerem. E há uma ao narrativa mesmo que nós tempo. não falámos e que eu acho que é uma narrativa muito underrated, que é a narrativa de Romain Bardet na sua despedida. Ok. E é um dos meus 2 hot takes, Romain Bardet para a camisola da montanha. Eu acho que ele vai finalmente vai deixar esta coisa de tentar fazer um top 10 e vai só para a montanha. Ele também se retira-se E no também se Dauphiné, retira. não é? E é um ciclista Portanto, com panache, como os franceses Sim, dizem. Panache, exatamente. E eu acho que ele tem vai querer pernas sair para a com montanha. panache. Ele tem pernas para ir para a montanha. E sabe tem que não pernas vai para fazer ganhar, por isso mais vale sair com etapas e uma camisola é azul, não é? É azul. É da montanha Montanha é azul, azul. é azul. A Azurra ganhou o Ruben É. em 2020. O teu hot take, Rogério? O meu hot take? Sim. Não tens hot take? Steinhauser, O Steinhauser o quê? 2 etapas. Quantas? Ok. Duas. Quantas? Duas. Ou três. Não, Três. são 2 etapas para o Duas. Steinhauser e a camisola da montanha. Ok. É um hot take. É um hot take, É um hot take. bastante válido. E tu? Derek G top 5. Derek G top 5 Não sei está se ali é- meio... Não é 100% Não é bem um hot hot take? take. Então Derek G pódio, vá. Vamos a Derek G. Ei, ok, Eu acho ok, que ok. vai ser a corrida de Derek GC finalmente aparecer. É. Agora, A confirmação final. sim, um quarto lugar. Vá. Um quarto lugar ali, tipo, acho que é um... Quer dizer, tu tens Yates, tens Roglic, Não, tens Ayuso, uma boa de repente start tens list ao o nível Derek dele G. para dizeres que faz top 5. Eu acho que... Não é acho quase que- hot take, não é um hot take grande, mas está quase lá porque tens uma start list Tem 2 muito médios. Não, nivelada eu com ele. concordo. Com o do Bardet faz 2 médios, aquecem os dois, Sim, faz sim. ali um lado. Eu só acho que Derek G fazer quinto, eu acho que é meio que o objetivo dele. É Pois, fazer mas mais ou menos à volta. o objetivo dele Agora- é um hot take. Agora, exato, se tu olhares para a start list, o Derek G, do que provou até hoje, não é um dos 5 melhores Não, corredores de todo, para a de classificação todo. geral. Mas eu acredito nele. Bora, Derek. É desta. Vai, Derek. É desta. Vamos então às senhoras, que já está a decorrer, ou seja, nós hoje já tivemos a primeira etapa, um contrarrelógio por equipas em Barcelona, que desta vez foi de dia, que é mais giro. Acaba Mais por giro. ser mais... Não sei bem porquê, mas eu para mim tem mais interesse quando é de dia do que quando não se vê nada. A Lidl Trek acabou por dominar a prova. Ellen Van Dijk é a primeira camisola roja, mas nós já não temos muito tempo, porque hoje foi um episódio preenchido, Muito rápido, então não é? vamos direto à antevisão daquilo que vai ser a luta pela classificação geral e vamos começar contigo, Dias, um pequeno informação sobre aquilo que vai ser os dias mais importantes para as pessoas aproveitarem esta semana, que não vai haver muito mais ciclismo, para se sentarem a ver ciclismo feminino, porque vai valer a pena. Quais é que são os dias principais e depois as principais favoritas? Pá, é assim, se nunca viram ciclismo feminino ou se vêem pouco ciclismo feminino, esta é a semana. É uma semana em que não acontece mais nenhuma corrida interessante e, na verdade, a Vuelta feminina é uma corrida extremamente Interessante, exato. Extremamente interessante. As etapas são todas, mesmo quando parece uma etapa meio chata, que vai dar um sprint ou um plano, no ciclismo Pode não feminino dar. isso não acontece. Portanto, o que vai acontecer é que de certeza que vais ter um ataque a 20 km da meta, em que chega a Kristen Faulkner com 30 segundos de avanço, ou uma etapa que parece que é em descida e de repente tens um grupo pequeno que se junta e forma ali e ganha. E esta prova e a forma como a prova está construída dá um bocadinho para isto. Teve este contrarrelógio por equipas agora, depois tem 2 etapas um bocadinho mais planas, tem uma etapa com uma chegada mais em alto e depois tem uma etapa que é uma espécie de mini clássica que tem ali no meio, em que é um rompe-pernas, talvez para uma fuga se a coisa já estiver meio decidida antes. E tem com um pardão antes, tem um grande pardão antes que vai ser muito giro, e tem a última etapa, que é a etapa rainha, e diria que é a etapa decisiva, em que tens 3 das 5 subidas mais fortes da corrida. A corrida só dura 6 dias,
e onde basicamente é por eliminação. Na primeira subida é a subida mais curta, vão eliminando umas quantas, na segunda vão eliminando outras e chega à terceira subida, que é chegada em alto, e vão eliminar toda a gente e só chega a Demi Vollering. Que é basicamente o que vocês precisam de saber, é que só vai chegar a Demi Vollering no final. Mas sentem-se no sofá para ver à mesma. Mas sentem-se no sofá para ver à mesma, porque quer dizer, se uma pessoa vê as corridas que sabe que o Pogacar vai ganhar todas, aqui é a mesma coisa. Com Demi Vollering a coisa acaba por ser um bocadinho parecida. A Demi Vollering é da Française des Jeux, é a grande favorita, tem um comboio de montanha fantástico desta vez para ajudar, com Juliette Labuse, com Evita Muzic, tem um comboio de montanha que a pode ajudar bastante, e depois tem todas as outras equipas a tentar combater contra este comboio de montanha, incluindo a grande equipa favorita normalmente em todas as provas, que é a SD Works, e que nesta não tem uma das grandes favoritas, tem Anna van der Breggen, antiga treinadora da Demi Vollering, portanto também há aqui um bocadinho de drama, também uma treinadora que voltou da reforma para tentar ganhar a Demi Vollering. Há aqui toda uma história. O ciclismo feminino é muito mais dramático que o masculino. Eu não percebo porque é que não vêm. É muito mais dramático. Deixa-me então só voltar um bocadinho atrás e falar daquela que tu anunciaste já como uma grande e escandalosa favorita. Demi Vollering não teve, digamos assim, a primavera perfeita, ou seja, abriu a vencer na Strade Bianca na Volta à Comunidade Valenciana, mas nas Ardenas, onde ela outrora já dominou, acabou por não conseguir arrecadar nenhuma vitória. No entanto, agora chegando à alta montanha e tendo duas etapas, tanto a Lagunas de Anella como o Alto de Cotobelo, em que teoricamente é montanha a sério e ela na montanha a sério não costuma ter concorrentes, tu, apesar da forma não tão boa, tu achas que ela não vai dar hipóteses? Eu acho que quando nós falamos daquilo que foi umas más Ardenas para a Demi Vollering, é porque estamos habituados a um nível altíssimo dela. Ela, na verdade, ela fez pódio em grande parte delas, ou esteve sempre lá na corrida. O que aconteceu foi que, por uma razão ou por outra, numa delas tem Puck Peters, que é um monstro, um fenómeno do ciclocross que faz pardões como ninguém neste momento e que conseguiu ganhar. Na outra teve um azar de um corte de pelotão, que foi um corte bizarríssimo de pelotão que aconteceu, e portanto vão acontecendo, foi uma sucessão de azares, mas nunca foi, a mim não me parece que, atirando no caso da Puck Peters, nunca foi propriamente por falta de pernas da Demi Vollering. E eu acho que em duas etapas que são chegadas com montanha muito mais longa e que são mais demoradas, acho que não há quem tenha... Não há pai para a Demi, neste caso. É mesmo para ela. Temos ainda também a Pauline Ferrand, que talvez faça ali qualquer coisa, mas não sei. Rogério, primeiro ponto, partilhas da opinião que isto é Demi e depois logo se vê o que é que vem atrás? Sim. E então, se concordas, e foi uma resposta rápida boa, quem é que vem atrás? Quem vem atrás? Labuse e Evita Muzic. Para mim eram as duas maiores adversárias que ela podia ter. Estão na mesma equipa. Estão na mesma equipa, isto, mas pronto, isto falando de outras equipas. Fisher Black, Neve Bradbury, Anna van der Breggen, que ele já falou, e a Nevia Doma, apesar que vem dizer que isto é para a Neve Bradbury, a prova, acho que a Nevia Doma pode ter a sua graça, tem ali umas etapas que ela gosta de atacar, ela é aquela ciclista, acorda de manhã, se tiver boas pernas, ela vai-te atacar a 70 km da meta ou a 50 km da meta para tentar ganhar a etapa. E com a etapa ganha tempo. E com o tempo sobe na geral. E aí também a motivação sobe, não é? E à semelhança do que aconteceu ano passado no Tour, percebemos que a Demi, se tiver que vir de trás, a Nevia Doma consegue-se defender, não é nenhuma incapaz. E a Nevia Doma é a vencedora do Tour de França. Nós não estamos a falar como favorita da vencedora do Tour de França do ano passado, mas é porque ela própria diz que não está. Não é? É isso. Não o colocámos logo na primeira linha porque ela em entrevistas disse que não era para a colega. Não era para ela, era para a colega. Como as Ardenas não correram tão bem, então ela agora ia trabalhar para a colega brilhar. Vamos ver como é que vai correr no fim, mas eu acho que ainda pode surgir umas graças naquelas etapas, como falaste, que quando é para dar sprint pode não dar sprint, quando é para chegar a um grupo mais pequeno pode só chegar uma isolada e aí pode ser alguém a ganhar tempo e animar ainda mais o que é o ciclismo feminino a nível geral. Vai ser incrível. Vamos então fazer os nossos pódios. Acho que aqui vamos todos com Demi Vollering em primeiro, pelo menos eu não vou inventar assim tanto. Em segundo, como eu não confio e venho a aprender com os anos, não dá para confiar em nada do que esta malta diz. Vou com Nevia Doma em segundo, porque eu acho que ela é a segunda melhor trepadora e acho claramente que a classificação geral desta corrida se vai decidir na alta montanha. Vai ser. E vou com Juliette Labuse, que eu acho que vai estar... ou seja, a primeira grande prova dela este ano, e no Tour, se elas vão estar 100% focadas na Demi, eu acho que ela aqui ainda vai ter alguma liberdade, porque eu acho que a Demi é capaz de ter um conforto suficiente na vitória e ela ainda vai fechar na terceira posição. André?
Eu acho que esta corrida, como uma vitória, vai decidir-se nas subidas, não é? Portanto, é basicamente isso. E, portanto, Demi Vollering em primeiro, Neve Bradbury em segundo. Eu acho que a Canyon, apesar de tudo, está muito forte e ela é muito boa. E em terceiro, Anna van der Breggen. Rogério? Vollering, para fugir um bocado ao que ele disse, Fischer Black em segundo e vou pôr a Neve em terceiro. Neve Bradbury? Neve Bradbury em terceiro. Ficam assim os nossos pódios. Rogério, agora muito rapidamente, num minuto, outras histórias aqui à volta desta volta à Espanha que devemos acompanhar? Devemos acompanhar na Visma Marion Bonel, a jovem francesa trepadora, acredito que possa tirar um top 5. Vencedora do Avenir, atual vencedora do Avenir, que o branco ama muito, o Avenir, e hoje quando falou dela... dela... Bonel também, sim. E a Marion Bonel é uma Grande grande fã. trepadora. A Cat Ferguson, vou gostar de ver naquelas etapas mais, não tão sprintas, mais acidentadas. Aquela da clássica é muito boa para ela. Aquela da clássica é muito boa para ela. E também, dentro da UAE, a irlandesa, a Lara Gillespie. Gillespie. A sprinter. É sprinter, mas também, olha que nessa Também clássica, cuidado com ela. E dentro da Jayco, eu quero ver sempre a Letícia Paternoster, porque é uma ciclista cheia de talento, mas ela cai muito. Yeah. Ela tem um talento enorme, mas também cai. Eu quero que ela se mantenha em cima da bicicleta porque ela sprinta toda muito a bem. Jayco, isso é a história da Jayco no ciclismo Também é verdade, feminino. também é verdade. Acrescentar ainda que Marianne Vos, a rainha disto tudo, como o Rogério costuma dizer, estará presente à partida, que podem no site do Falso Plano ler a antevisão feita pelo Dias. Está muito bem escrita, está tão bem escrita. Não, está lindo, meu. Em parceria com o Miguel Branco sobre esta volta à Espanha. Durante esta semana também sairá a segunda parte do artigo do Rogério que nós já falámos aqui a semana passada sobre as maiores ciclistas da atualidade, e o Falso Plano despede-se assim de mais uma semana que se prevê cheia de espetáculo no ciclismo. Como sempre, agradecer a quem esteve desse lado. Muito obrigado. Vemo-nos para a semana com o rescaldo da primeira semana dos primeiros dias do Giro. Um abraço e até lá.